Eu acho que já tá gravando, né? Deixa eu me certificar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, tá? Pra eu ver se tá gravando. Bem, deve estar gravando certo, sim. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luciano Firmino e seja muito bem-vindo ao canal Teologia Puritana em defesa da fé bíblica, tá? É um canal que busca fazer pesquisa e abrir os nossos olhos. E é justamente isso que nos conduz e nos motiva a fazer os vídeos, tá? Não somos um canal que produz apenas por produzir. Neste vídeo nós vamos fazer um comentário, tá, a respeito da lição de número 11, compromissados com a evangelização, da revista CPAD, tá? Aqui é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas também vou deixar aqui a minha consideração e a minha crítica à CPAD e aos que compõem o corpo que tenta transmitir o ensino. A nova lição é a continuação desta lição, basicamente, tá? É com outro título, com outro tema, tá certo? Porém, ao meu ver, algo demasiado. Bem, se fosse para continuar esse estudo a respeito do pentecostalismo, sobre o verdadeiro pentecostalismo, eu recomendaria a CPAD que desse uma olhada neste livro, também publicado pela CPAD, Experiência e Hermenêutica Pentecostal, Reflexões e Propostas para a Construção de uma Identidade Teológica. Esse livro aqui, ao meu ver, é um dos melhores livros, tá? Que trabalha muito bem a hermenêutica pentecostal, tá? Que na verdade também é a ideia do verdadeiro pentecostalismo, tá? De uma forma muito mais profunda, didática e ensinamentos que você fica assim de horas pensando no que este livro, tá? Pena que não sei, não conheço exatamente, mas pena que não foi investido muito nesse livro da própria CPAD. Eu recomendaria esse livro para a próxima lição desse próximo trimestre, mas infelizmente é o que eles querem, né? Fazer o quê? Bem, antes da gente começar esse comentário, é bom a gente reforçar o que está escrito em Atos, capítulo 17, verso de número 11, Atos dos Apóstolos, onde os cristãos realmente ouviam e iam consultar se o que estava sendo dito pelos emissários de Deus eram verdades que deveriam ser obedecidas. Caso não fossem verdades que deveriam ser obedecidas, deveriam ser rejeitadas ou refutadas. E é o que acontece na lição de número 11. Você vai ver que há um equívoco, obviamente, ressalto novamente, e insistentemente, um equívoco humano, um erro humano, tá? Do professor e mestre Ezequias Soares ao redigir e escrever a lição número 11, onde você vai ver que ele é contraditório e expõe a sua o seu sentimento anti-teologia reformada. Abre aspas. Tanto na teologia reformada quanto na própria teologia pentecostal existem erros gravíssimos. Isso deve ser dito, tá? E ambos estão pesando o mesmo peso. Tanto a teologia reformada quanto a pentecostal tem equívocos, tem erros, tá? Entendeu? E assim, dizer que apenas a teologia reformada tem erros é preconceito, puro preconceito, tá? Ou egoísmo acadêmico. A única teologia que não tem erro é a teologia bíblica, do Antigo e do Novo Testamento. Essa não tem erro nenhum. Mas a teologia arminiana, a teologia calvinista, tem erros. Isso a gente, ao estudar, temos que admitir, porque são formulações, tá, humanas. E
tem erros, querendo ou não. Bem, no primeiro momento da lição, número 11, compromissados com a evangelização, nós percebemos a abertura da Igreja Assembleia de Deus para usar as mídias sociais para a divulgação do Evangelho. Isso é notável, isso deve ser parabenizado, isso é ótimo. Utilizar o Facebook, o WhatsApp, as redes de comunicação, o YouTube, para proclamar o Evangelho. Isso sim. Mas também podemos usar a arte, a cultura, a pintura, o desenho, a literatura e a própria política para evangelizar. E é nesse cenário em que nós podemos aí vencer territórios que antes não vencíamos. É o cenário cultural. Não é apenas usar as mídias sociais, deixar um texto bíblico, não é apenas isso, mas influenciar a tal ponto que a própria arte, que hoje é deturpada, né, a escultura é uma forma de evangelização, tá, que foi hoje absorvida pela religião pagã e é cultuada, não é, nos cenários aí, mas se o cristianismo verdadeiro e autêntico voltar a atuar dentro da arte, dentro da cultura, dentro da pintura, dos desenhos, da literatura, da própria música, assim teremos um evangelho muito mais rico, verdadeiro e poderoso para a gente assim ser compromissados com a evangelização. No tópico 1, se trabalha a ideia de a evangelização como prioridade. Aqui nesse tópico 1, é notável também ser destacado que o evangelho não é uma mensagem qualquer, não é qualquer coisa. Aí o autor se preocupa, isso deve ser bem considerado. O autor, Ezequiel Soares, se preocupou bastante. E aqui eu deixo aqui a nota 10 para ele. Ele conceitua o termo evangelho. Veja, deixa eu pegar aqui, que o conceito que ele faz, a definição que ele faz de evangelho é magnífico. Isso é magnífico. Veja o que ele diz aqui na página 77. Essa palavra vem de duas palavras gregas, el, que é um advérbio, bem, e angeria, que significa mensagem, notícia ou algo novo. Assim, a palavra evangelho, ou evangelho, quer dizer boas novas, boas notícias, notícia alvissaceira. Então, assim, foi muito importante ele ter conceituado o termo evangelho, tá certo? E também eu destaco aqui a ideia de que não existe um meio de salvação sem Jesus. Ou seja, sem a doutrina da Trindade, sem as três pessoas da Trindade. Confira aí Atos capítulo 4, verso 12 e João capítulo 14, verso de número 6. Isso aí foi fantástico, tá? Bem, já no tópico 2, aí houve uma queda, tá? Houve uma queda e assim, todos nós podemos cair nesse mesmo equívoco, tá? Ninguém está isento. Mas aqui no tópico 2, que vai trabalhar sobre Jesus, morreu para salvar todos os seres humanos. Abre aspas. Não a cosmovisão do universalismo que está sendo pregado aqui, tá? Fecha aspas. Bem, esse foi o tópico mais infeliz, tá? Não por causa do tema em si, no qual o autor fugiu. O autor realmente fugiu desse tema. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Mas sim por externar sua opinião, seu ponto de vista e o seu preconceito contra a teologia reformada. Como eu disse no começo, a teologia reformada tem muita coisa boa que dá para trabalhar, tá? E ao mesmo tempo coisas detestáveis que a teologia reformada tem permitido no seu seio. Do mesmo modo, a teologia reformada tem coisas horríveis e ao mesmo tempo coisas muito interessantes e proveitosas. Bem, você sabe que nesse canal o que não presta a gente diz, ó, isso aqui realmente não presta, isso aqui não serve, isso aqui não tem nenhum sentido. E é o que está acontecendo aqui na lição de número 11, pelo menos nesse tópico 2.
Bem, veja que ele exclama algo que dizendo assim, a nossa teologia não vem de teólogos reformados. Também você entende na leitura que ele tenta dizer o seguinte, não fazemos citações de teólogos reformados para ensinar. Veja, este é um sentimento egoísta, contrário à teologia reformada. É um comentário realmente infeliz. Existem muitas besteiras na teologia pentecostal e na teologia reformada, como já tenho dito e continuo dizendo. Mas a verdadeira teologia que nunca erra a bíblica. E assim, a gente precisa amadurecer esse pensamento, tá? E pegar o que realmente é importante nessas teologias, tá? Que nós temos hoje. Bem, é também algo que deve ser dito que esse trabalho, pelo menos na lição número 11, foi um trabalho contraditório, porque lá na página 55 temos uma declaração do próprio autor, profundamente racional e honesta, tá? Porque ele diz o seguinte: nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido só a escritura, somente as escrituras. E posteriormente, na lição de número 11, essa página 55 vai trabalhar a lição de número 8, tá? Se não estiver equivocado, tá certo? Então, assim, na lição de número 11, realmente, no tópico 2, é um equívoco muito lamentável e infeliz por parte do autor. E, inclusive, existe uma página no Facebook que é EBD Inteligente. Essa página EBD Inteligente fez uma postagem corrigindo um erro da lição número 11 de adultos. Então, assim, não é apenas eu que estou descobrindo um erro que o professor Ezequiel Soares fez. Não sou eu. Pelo contrário, muitas outras pessoas que se preocupam em ensinar, tá? Realmente a Bíblia, a filosofia, a cosmovisão cristã, a teologia bíblica saudável, percebe esses erros e essa contradição, tá? E mostra e não se vende, tá? Então, assim, é muito interessante isso que a própria Escola Bíblica Dominical Inteligente, que é uma página no Facebook que tem mais de 26.556 seguidores, pessoas que curtem essa página, elas receberam isso, tá? Não sou eu que estou inventando nada, tá certo? Então fica aqui a minha observação, a minha pequena crítica, porque ainda as minhas redes sociais são muito pequenas, são muito curtas, são ainda bebês em nascimentos, mas a gente aqui tem aí o compromisso realmente de corrigir, tá? As coisas e se autocorrigir, tá? Então assim, quem quiser depois pesquisar, tá? Você pode entrar aí no Facebook e botar assim, Escola Bíblica Dominical Inteligente. Depois você procura corrigindo um erro da lição número 11, adultos. Esse é o tema que eles fizeram. Aí eles pegaram e colocaram duas imagens, né? Da lição número 8 e da lição número 11, para mostrar a contradição, e fizeram um texto muito bem feito, muito detalhado, e também eu assim, fiz uma rápida consideração, parabenizando a fidelidade deles, a boa teologia que que eles prezam, e assim, ao mesmo tempo, evitar esses erros deles próprios e corrigir os erros que são divulgados aí no meio pentecostal e reformado. Eles estão de parabéns, tá? E assim, então, não somente ele, mas outras pessoas têm aí feito esse trabalho, tá? E esperamos que a CPAD e as pessoas que fazem a EBD funcionar tenham aí os olhos abertos, tá? Para verificar se o que está sendo dito é ou não ensinamento correto, teologia correta, filosofia correta, para que a gente não possamos aí cair em alguns equívocos, tá bom? Então essa é a minha consideração, minha rápida consideração sobre a lição de número 11. E no tópico 3, né, evangelização local e transcultural, aqui, para fechar como um todo, realmente o cristianismo não tem nenhum objetivo de destruir cultura nenhuma,
cristianismo não é, não veio para derrubar, pregar preconceitos. Ao contrário, o cristianismo existe para influenciar a sociedade e corrigir as culturas que hoje em dia, eu fiz até um vídeo recentemente que eu falo um pouco sobre cultura, tá? E o cristianismo veio para corrigir essas culturas e transformar essa cultura para que as sociedades possam viver em paz e da melhor maneira, tá? Aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, tá certo? Então eu fico por aqui, a lição número 11, e assim que permitir, Deus permitir, estaremos finalizando as outras lições que não ainda conseguimos comentar, tá? Mas Deus sabe todas as coisas e desejo a você um ótimo EBD e que Deus lhe abençoe cada vez mais. Até o próximo vídeo. Caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, deixe sua mensagem, um like se você gostou ou não gostou. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço a todos.